E aí, pessoal, já pararam para pensar nisso? Como é que o mundo inteiro consegue, de alguma forma, caber no nosso bolso? Hoje, a gente vai desvendar exatamente isso, mergulhando de cabeça no universo fascinante da globalização. Preparem-se para descobrir as conexões que moldam o nosso dia a dia. Para começar, vamos pegar uma coisa que todo mundo tem na mão o tempo todo, o smartphone. Já pensaram que esse aparelhinho, que parece uma coisa tão nossa, tão pessoal, na verdade é um portal que conecta a gente com bilhões de pessoas, produtos, ideias, do planeta inteiro? Pois é exatamente isso. Esse aparelhinho aqui na nossa mão é só a pontinha de um iceberg gigante, de uma rede global imensa. Então, usando o celular como nosso ponto de partida, a gente vai começar a desmontar as engrenagens que fazem o mundo girar hoje, sabe? Do micro, que está na nossa mão, para o macro. Ok, mas como é que tudo isso se conecta? Como essa mágica acontece? Bom, a resposta está em duas grandes revoluções que simplesmente viraram o planeta de cabeça para baixo. Uma na tecnologia e a outra nos transportes. Vamos dar uma olhada em cada uma? Olha, o grande motor por trás de toda essa conexão foi sem dúvida a tecnologia, que acelerou de um jeito impressionante. Pensa só, depois da Segunda Guerra Mundial começou uma corrida tecnológica que nos deu satélites, cabos de fibra ótica que cruzam oceanos inteiros. Com isso, a distância meio que desapareceu. A comunicação virou algo instantâneo. Uma informação hoje viaja pelo mundo em tempo real. E essa mesma revolução aconteceu também nos transportes. Para a gente ter uma ideia, pensem nisso. Lá nos anos 60, uma viagem de avião do Rio de Janeiro até Los Angeles levava quase 2 dias. Hoje, o mesmo trecho leva umas 12 horas. Os aviões a jato não só encurtaram as distâncias, eles conectaram economias e culturas de um jeito que antes era, assim, simplesmente impossível de imaginar. Agora, quando a gente fala de produtos, de coisas que compramos, a grande revolução tem um nome: o container. A ideia é super simples, mas é genial. São aquelas caixas de metal, todas do mesmo tamanho, que podem ser movidas de um navio para um trem, de um trem para um caminhão, sem precisar mexer na carga. Esse sistema, que a gente chama de intermodal, deixou o transporte muito mais barato e rápido para quase tudo que a gente compra hoje em dia. E só para a gente ter uma noção do tamanho disso, em 2020, esse sistema de containers movimentou, pasmem, 1 bilhão e 850 milhões de toneladas de mercadorias. Para comparar, em 1980 esse número era de só 102 milhões. É um salto gigantesco que mostra bem como o comércio mundial simplesmente explodiu. Bom, se as mercadorias circulam rápido, o dinheiro circula ainda mais rápido. Agora, a gente vai mergulhar no fluxo financeiro, onde o capital se move pelo mundo na velocidade da luz. É aquela famosa frase, o dinheiro nunca dorme. E o segredo aqui é a integração total pelo digital. Pensa nas bolsas de valores de cidades como Nova York, Londres, São Paulo, Hong Kong. Elas estão todas conectadas numa única rede. O que isso quer dizer na prática? Que enquanto o mercado está fechando, o outro está abrindo. O dinheiro pode ser investido e movimentado 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausa. E uma das maneiras mais importantes desse dinheiro circular é o que a gente chama de investimento estrangeiro direto. A sigla é IED. O que é isso, basicamente? É quando uma empresa de um país investe grana para construir ou comprar uma fábrica em outro país. Isso cria uma ligação econômica direta e super forte entre as nações. E esse gráfico aqui mostra bem para onde está indo esse dinheiro. A gente vê potências, claro, como os Estados Unidos e a China na liderança, mas olha só, economias emergentes como o Brasil também recebem um volume enorme de investimento. Isso mostra que a economia global é tipo uma teia, bem complexa, com dinheiro fluindo para todo lado. Então, a gente já viu a circulação de tecnologia, de mercadorias, de dinheiro, mas falta uma peça fundamental. A globalização também é feita de gente, de pessoas. Agora vamos explorar o fluxo humano, para entender como o movimento de pessoas pelo planeta também molda o mundo em que a gente vive. E os números são impressionantes. Em 2020, por exemplo, países como a Índia, o México e a Rússia foram os que mais tiveram pessoas saindo para morar em outros lugares. São milhões de pessoas se deslocando, buscando oportunidades, estudo, uma vida nova, e isso literalmente redesenha o mapa cultural do mundo. Mas aqui a gente precisa fazer uma distinção muito importante. Porque uma coisa é migrar por escolha, outra, completamente diferente, é ser forçado a fugir. Agora a gente vai tocar num dos pontos mais delicados e urgentes da globalização. Em 2020, esse era o número de refugiados e pessoas pedindo asilo no mundo. 26,4 milhões.
São pessoas que tiveram que largar tudo para trás para escapar de guerras, de perseguições, de desastres naturais. E essa linha do tempo aqui revela uma coisa bem preocupante. Depois de um tempo de certa estabilidade, o número de refugiados praticamente dobrou na última década. Esse é, sem dúvida, um dos maiores desafios humanitários do nosso tempo. Bom, até aqui a gente viu como o mundo se conectou. Mas essa conexão toda não é perfeita, né? Longe disso. Na nossa última parte, vamos analisar a globalização com um olhar mais crítico, olhando tanto para os benefícios quanto para os grandes problemas que ela também acaba gerando. O ponto é o seguinte: a globalização é como uma moeda. Tem dois lados. Por um lado, a gente ganha muito com o intercâmbio de culturas, com acesso a produtos do mundo todo. Mas, por outro lado, a gente encara riscos sérios, como a perda de culturas locais, o aumento da desigualdade social e, claro, um impacto ambiental gigantesco. Vamos pegar um exemplo bem prático dessa dualidade: os aplicativos de transporte. Eles são uma maravilha, né? Fruto dessa tecnologia globalizada, facilitam a vida de um monte de gente. Mas qual é o preço que se paga por essa conveniência toda? Então, vários estudos mostram que, em vez de diminuir o número de carros nas ruas, esses aplicativos, na verdade, aumentaram. Muita gente que antes usava o transporte público acaba migrando para os carros de aplicativo. E qual o resultado? Mais trânsito, mais poluição e um transporte público que vai ficando mais fraco. Em São Paulo, por exemplo, a frota de veículos já passou dos 6 milhões. E tudo isso, mais produção, mais transporte, mais consumo, nos leva ao maior de todos os desafios globais: o meio ambiente. A imagem da ativista Greta Thunberg chegando em Nova York num veleiro que não polui virou um símbolo muito forte disso. É um protesto que questiona esse modelo de desenvolvimento que a globalização impôs. E a gente termina com essa reflexão. Entender a globalização, com todas as suas forças, suas contradições, é o primeiro passo. A grande questão que fica é: sabendo de tudo isso, qual é o nosso papel na construção de um mundo que não seja só conectado, mas que seja também mais justo e sustentável para todo mundo?